Meu nome é Sonza, eu tenho 53 anos, sou manicure e estou arriscando toda a minha vida por esse grande amor. Eu adicionei um turco no Facebook, adicionei por adicionar, sabe? Eu não queria nada e nem esperava que ele fosse falar comigo, mas ele veio. E o interessante é que quando ele começou a falar comigo, eu fiquei assim tão feliz, tão alegre, eufórica, sabe? Eu não sei muito bem explicar. Só sei que eu fui contando tudo da minha vida. Quando eu vi, eu tinha contado todos os detalhes possíveis e impossíveis. E começou a me dar um pouco de medo, porque eu não conhecia ele direito. E eu tinha passado por um casamento um pouco estranho, um pouco difícil. Então eu pensei, eu acho que eu fiz errado, porque eu não sabia o que ele ia pensar ou não de mim. Então eu recuei e resolvi bloquear. Fiquei uns 2 dias longe do Facebook. Foi aí que me senti um vazio e uma saudade de conversar com aquele homem que eu nunca tinha visto. Mas como que poderia aquilo? Só sei que eu senti assim e resolvi voltar para o Facebook e desbloquear ele. E em menos de 1 minuto, esse homem apareceu perguntando por que que eu tinha bloqueado ele, por que que eu tinha excluído ele. E eu me abri mais uma vez e disse que era porque eu tinha passado já por um casamento de muito sofrimento e eu não queria me machucar de novo. Ele mandou que ele jamais machucaria uma flor e que estaria comigo para carregar os meus espinhos e jamais me arrancaria do meu belo jardim. Depois disso, foram 3 dias sem parar de conversa na câmera. A gente só parava para carregar o celular ou comer alguma coisa. E é aí que foi a vez dele de me contar sobre tudo da vida dele. Ele abriu sobre detalhes e coisas que eu nunca escutei nem das pessoas da minha própria família. E no quarto dia de conversa, ele me levou para um casamento junto com ele no vídeo e me mostrou a família e os amigos de longe, mas eu já me senti fazendo parte de tudo aquilo. E para completar, ele ainda fez uma surpresa que eu nunca tive na minha vida. Ele me pediu em noivado e disse que a gente podia fazer essa cerimônia pelo vídeo. Eu pensei que isso talvez fosse um pouco estranho e que, se fosse problema de dinheiro, eu podia ajudar ele a vir ao Brasil. Assim, a gente fazia uma cerimônia oficial. E, infelizmente, começou o terror, porque ele começou a me contar que tinha alguns segredos e alguns obstáculos que ele não podia passar naquela hora. Um deles é que ele tinha sido preso por drogas. Ele tinha pego uma prisão de 10 anos, já tinha cumprido 6 anos e saiu na pandemia. E agora não sabia se iria voltar, mas ainda teria que cumprir 4 anos. Não foi fácil escutar isso, mas eu estava encantada com aquele ser humano que eu fiquei conversando 4 dias no vídeo. E isso foi suficiente para eu acolher ele da melhor forma que eu pudesse. Ele comentou que tinha feito as redes sociais porque sentia e já tinha pedido para Deus que ele ia encontrar a mulher que ia ser esposa na vida dele logo depois que ele saísse da prisão. E que quando ele me viu foi a primeira coisa que passou na mente dele. E pode parecer louco, inusitado, mas eu aceitei sem pensar. Eu comprei um lenço vermelho, um vestido vermelho que ele disse que precisaria. Ele chamou um amigo com os anéis e o amigo segurava o anel. Eu fiz todas as promessas que eu poderia para que eu tivesse com ele em todos os momentos, para que nós passássemos todos os obstáculos.
foi lido várias frases no Alcorão, e aí começou a nossa jornada. Foi muito difícil, porque eu já estava sentindo com a distância, e aí eu comecei a sentir com a falta de dinheiro, porque ele estava sendo perseguido pela justiça, então ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar em silêncio. Mesmo assim, ele trabalhava no salão de um primo, só que o primo não pagava muito para ele, na verdade abusava dele porque sabia que ele era um ex-presidiário e que ninguém ia aceitar. Então eu não podia contar com o dinheiro dele. E na cabeça dele, eu já teria que estar lá do lado dele, porque ele queria me ver antes de voltar para a prisão. Só que eu não tenho todo esse dinheiro para pagar uma passagem para a Turquia. Então, eu comecei a fazer o máximo, a dar o máximo de mim e economizei até na comida. Tinha dia que eu achava que era melhor comer só um pão ou uma água e juntar todo esse dinheiro para cair fora. Também vendi as coisas da minha casa que eu não usava mais e até as que eu usava. De 2 sofás eu deixei um. Vendi a televisão, fiquei só com o celular e assim eu fui fazendo. Ele estava esperando autorização da justiça para que pudesse conseguir um emprego melhor, mas isso nunca acontecia e nunca se sabia quando que ele ia voltar para a prisão ou não. Foi aí que eu resolvi fazer o empréstimo, porque também seria mais rápido. Parei também de pagar todas as minhas dívidas, de pagar os meus créditos, joguei tudo para o alto e comecei a focar só no dinheiro para ir para a Turquia. Lá já estava certo para eu ficar na casa dos pais dele, porque assim eu não precisaria pagar com aluguel. E também poderia esperar os 4 anos de prisão que ele ainda teria que cumprir. Só que tudo foi ficando muito confuso. Primeiro que esse homem, toda vez que ele olhava para mim na chamada de vídeo, ele chorava. Ele chorava, ficava muito mal. Eram todos os dias muita dor pelo vídeo. Ele não estava suportando toda essa indecisão. E um dia no vídeo ele virou para mim e falou que ia voltar a fazer o que ele estava fazendo, porque pelo menos desse jeito ele ia ter dinheiro e aí ele ia poder ficar comigo do lado dele, porque senão a vida não valeria a pena. Eu falei, não, mas você não pode fazer isso porque você pode acontecer alguma coisa ruim com você. E ele falou que preferia a morte do que não me ter do lado dele. Eu já não sabia muito bem o que fazer porque ele começou a me mostrar e ele realmente tinha voltado para o tráfico. Mostrava foto dos saquinhos, dos transportes, de tudo que ele estava fazendo e aquilo estava dando uma felicidade para ele porque no fim a gente ficaria junto. À noite, ele fez uma chamada de vídeo que me assustou, porque ele estava com uma faca na mão. E ele falou que estava pensando todos os dias em fazer alguma besteira, porque ele não queria voltar para a prisão. Ele preferia a morte. E eu acho que ele estava sentindo, porque ele, depois de 2 dias, foi preso. Eu pensei que o melhor era eu trazer ele para morar comigo, né? Que aí no Brasil ia ser mais fácil. Ah, então eu vendi meu carro. Corri, vendi meu carro, só que não deu tempo. Vendi fruta, sabonete, vela, pano de prato, tudo que eu podia fazer, crochê. Quando eu tava com o dinheiro muito perto assim para conseguir, ele foi preso de novo. A única mensagem que ele deixou com o primo dele é que ele ia fazer uma besteira porque estava longe de mim. Então, eu fiz uma surpresa. Não que fosse surpresa, eu acho que foi impulso, na verdade. Porque eu peguei tudo, comprei minha passagem e fui para a Turquia. Eu tinha o endereço da casa dele, eu não sabia falar turco, não sabia falar nada, mas eu conversava com uma outra brasileira que já morava naquele bairro. Então eu pedi para que o marido dela ajudasse a conversar com a família dele, para que tudo ficasse acertado. E chegando lá na Turquia, eu já cheguei na casa dessa minha amiga e fomos falar com a família dele. E nessa hora minha cara caiu no chão, assim, porque a família dele, primeiro que não
estava sabendo de nada disso, ninguém sabia de mim. E não era as mesmas pessoas que eu tinha visto no vídeo. Eu acho que ele ficou com vergonha de me apresentar porque eram pessoas muito humildes. Mas eles não me acolheram. Eles não entendiam quem era eu e quando explicaram, eles falaram que não tinha mais contato nenhum com o filho deles e que eles não queriam o filho deles lá, jamais na casa deles. Não queriam o filho e já tinham deserdado o filho há muito tempo e que era para eu ficar longe dele também, porque nada disso era real. Mas eu vivi isso e eu sabia que era real. Então, a família não me deu nem um dia na casa deles. Eu fui e fiquei na casa dessa brasileira que já estava me ajudando desde o começo. Eu não tinha dinheiro, sabe, para alugar casa, nada. E eu tentando falar para eles que o filho deles estava numa situação ruim, mas eles não queriam nem saber. Parecia que ele já tinha feito algo muito ruim por ali, enfim, não sei. Mas eu fui para casa dessa brasileira e lá eu mandei mensagem pro primo e contei tudo. O primo me respondeu falando que estava muito envergonhado e que tinha contado para ele e que ele não tinha forças para conversar comigo naquele momento, porque ele não queria que eu soubesse de toda essa história assim, que a família dele já tinha tratado ele muito mal desde pequeno e que ele se virava sozinho, mas se ele ficou com vergonha de falar comigo, porque ele achou que eu poderia não aceitar casar com ele e ter uma família com ele, já que ele mesmo era um excluído. Disse que a mãe chegou a esquentar o ferro para bater nele e que o pai deixava ele sem comer todos os dias e que por isso que ele foi para essa vida e nunca mais conseguiu sair. Mas que agora comigo ele sentia que tinha esperança de seguir um caminho melhor. A sua mãe trancava ele no quarto e não deixava ele sair por dias. Dizia que ele era burro e que ele tinha um demônio dentro do corpo. Ele só abriu tudo isso depois que eu cheguei na Turquia e foi muito difícil para mim escutar. Ele mandou mensagem pelo primo e falou para eu esperar mais 2 semanas, que iriam aparecer os amigos que trabalham para ele e que eu iria ajudar daqui de fora a conseguir que ele saísse rápido. E eu faço qualquer coisa, se precisar de documento, se precisar casar para que ele venha para o Brasil, eu tô aqui, eu tô esperando essas 2 semanas e não teve nenhuma mensagem, nenhuma comunicação. Só que na terceira semana o primo dele falou que estava tendo muita dificuldade porque o governo é infiltrado, então eles conseguem ler as mensagens do celular e qualquer movimentação que ele ou o primo fizesse. Então, para ter mais um pouco de paciência e esperar. Ele disse que vai ficar tudo bem e que a gente vai conseguir resolver isso em um mês. E eu tô esperando ele aqui um mês. E eu torço para que daqui um mês a gente consiga resolver tudo e que a gente possa casar. As minhas economias já estão acabando, mas eu tenho fé de que tudo vai dar certo. Ele deixou uma carta para mim. Não importa o quanto o vento é forte, a árvore sempre está de pé, erguida por suas raízes, e você é a minha raiz. Desde que eu te vi, nada mais importa. Os casais felizes sempre têm finais tristes, mas com a gente vai ser diferente, porque a nossa felicidade já está envolvida em nome de Deus. Eu quero você comigo e isso vai acontecer. Espero que você não se importe de fazer o que seja, de fazer o que for necessário para que a gente possa ficar junto. Isso vai além de qualquer ação da matéria, de qualquer ação da nossa vida, de qualquer pensamento de certo ou errado da sociedade. O que importa é o nosso amor, que vem crescendo e que não é de agora. Você é a minha noiva, aquela que eu quero ter filhos, aquela que eu quero morrer abraçado, aquela que estará comigo na hora que eu mais
aquela que está comigo na hora que eu mais preciso e que eu tenho certeza que vai me guiar à a luz de amar. Venha, minha flor, venha viver nos campos comigo, nos campos dessa vida ou de outra. Se algo errado acontecer, eu me mato e que você venha e... Calma. Se algo errado acontecer, eu me mato e que você venha também a terminar, a ter o seu fim feliz comigo. Nós somos um, não importa o que aconteça. Carne e osso, céu e pedra, sol e lua, céu e nuvem. Houve uma tentativa da minha parte de trazer a Mana de volta, já estava tudo certo para ela voltar antes desse vídeo ir pro ar, mas no último momento eu não sei o que ele falou, porque ela não quis abrir, ou se ela recebeu alguma mensagem, né, porque ela não quis me contar mais o que tá acontecendo. No último minuto ela não quis voltar, encerrou as duas formas de comunicação que tinha comigo. Já não está mais no meu alcance de auxiliar de alguma forma. Peço que vocês curtam bastante o vídeo, compartilhem e comentem, isso ajuda muito o canal a crescer. E também deixo aqui o aviso de que eu abri uma nova conta no TikTok e lá as histórias são totalmente diferentes das histórias daqui, porque são histórias mais curtas, então são histórias de mensagens pequenas que eu recebo no meu direct, que não dá um vídeo de 10 minutos para postar aqui no YouTube. Então me sigam lá também, eu vou deixar o link nos comentários e na descrição, e até o próximo vídeo do canal.